Olá, profissional de SMS, eu sou a Janaína, faço parte do Grupo Share e o vídeo de hoje é sobre as alterações da NR24. Se você quer se manter atualizado e informado sobre as alterações das NRs e das audiências públicas, se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha para nos dar uma curtida, nos acompanhe nas mídias sociais e deixe seus comentários e suas dúvidas abaixo. A NR24 foi alterada pela Portaria 1066 no dia 23 de novembro de 2019 e foi publicada no Diário Oficial no dia seguinte. O que a gente pode perceber na NR24, o texto revisado? Então, o texto sofreu uma revisão geral, tá? Foram criados novos anexos, então na anterior não tinha anexos, nessa tem 3 anexos. O primeiro anexo vai falar sobre a questão de condições sanitárias de conforto dos trabalhadores em shopping center. O anexo 2 vai falar sobre as condições em trabalho externo e de prestação de serviço. Já o último, que é o terceiro anexo, vai falar sobre o transporte público rodoviário coletivo urbano de passageiros em atividade externa. Bom, o que a gente percebeu das alterações? Então, a alteração mais significativa que a gente percebeu foi a questão do dimensionamento, que toma por base o número de trabalhadores e usuários do turno com maior contingente, o que é relevante. Quando você for dimensionar, você dimensiona, claro, sempre pelo mais crítico, ou seja, o que tem maior contingente de pessoas. Bom, as instalações sanitárias, o que aconteceu? Dotada de assento com tampo e por lavatório. Se você lembra anteriormente, o mínimo era 1 para cada 20 trabalhadores. Agora nós tivemos uma alteração. Então, para os empreendimentos ou estabelecimentos que já tinham essas instalações, eles continuam seguindo a revisão da norma anterior, tá? Então, para os estabelecimentos que já estavam instalados até 23 de novembro de 2009, regra anterior. Para os que ainda vão se instalar, já segue a nova revisão da norma, que tem que possuir mictório na proporção de 1 para cada 20 colaboradores, até 100, e 1 para 50 ou fração no que exceder os 100 colaboradores. Ainda dentro de instalações sanitárias, o que nós tivemos de alteração? Foi com relação à questão de aerodispersóide. Então, a quantidade de lavatório ainda continua 1 para 10, só que entrou o item aerodispersóides. Então, quando você tem a questão da sujidade, você precisa ter o lavatório. Outro item que a gente percebeu que teve alteração foi com relação à questão de estabelecimentos comerciais e administrativos. Então, ele já falava com relação ao dimensionamento, só que agora ele pode ser, o sanitário, ele pode ser unissex, desde que você garanta a privacidade do profissional que vai utilizar o sanitário. Ainda falando sobre as instalações sanitárias, nós entramos na questão dos mictórios. Então, nos mictórios tipo calha coletiva, que geralmente é usado mais em obras e alguns empreendimentos, nós temos uma diferença. Então, antigamente era considerado o distanciamento de 0,60, agora foi para 0,80. Então, essa diferença a gente sentiu um pouquinho. Com relação à questão de chuveiro, quando você tem a questão de sujidade ou agentes químicos, a exposição a agentes químicos, você tem 1 para 10. Quando não, você tem só deposição de poeiras que impregnam na pele ou na roupa do trabalhador, o dimensionamento é 1 para 20. Lembrando que assim, se você tem o colaborador exposto a esforço, se ele faz muito esforço físico ou se ele está exposto a um calor intenso, também precisa de chuveiros, e aí a dimensão é 1 para 20. Um outro item é a questão dos chuveiros, tem água quente, água fria, isso era uma discussão constante entre os profissionais. Antigamente, você só precisava ter água quente se o órgão competente informasse que era necessário. Agora não. Agora a norma é muito clara. Chuveiros com água quente e fria, independentemente se você está num estado onde o calor é mais intenso ou não. Ainda falando sobre a questão de dimensionamento, agora vamos falar um pouquinho sobre vestiários. Então, estabelecimentos onde a quantidade de trabalhadores é menor ou igual a 750 trabalhadores, o mínimo para o seu dimensionamento é de 1,5 metro, menos o número de trabalhadores dividido por 1.000. Então, você vai ter que fazer uma continha aí, para saber a metragem. Nos estabelecimentos maiores que 750 trabalhadores, o mínimo vai ser de 0,75 metro quadrado por trabalhador. Então, houve essa diferenciação com relação à metragem. Bom, falando um pouquinho sobre a questão de vestiários, também tivemos algumas alterações com relação às metragens. E o uso rotativo. Então, você pode usar os armários de forma rotativa? Pode, desde que você não utilize para guarda de vestimentas de trabalho e uniformes
que estejam expostos à questão de sujidade. E as metragens dos armários também a gente percebeu uma diferença. Então, para o armário simples, antes a altura era de 0,80 metros e passou a ser 0,40. Para o armário duplo, ela era de 1,20 m, passou para 0,80 metros. Então, essa foi a principal diferença que a gente sentiu. Um outro item também é com relação a não ser necessário 2 armários simples ou duplo, desde que você faça a higienização diária da vestimenta. Aí você fala assim, mas eu preciso ter um armário? Um armário simples para guarda da roupa do profissional. Isso precisa, isso a norma não dispensa. Falando um pouquinho sobre os armários, o que nós percebemos de diferença? Então, nos locais onde o colaborador ele já vem com a vestimenta de trabalho ou com o uniforme, aí você é dispensado de ter o armário. Desde que você forneça guarda-volumes, escaninhos, gavetas com trancas ou similares. E os locais para refeição, como é que ficou? Então, anteriormente, se você se recorda, ele falava que você tinha que manter locais para refeições quando você tinha uma quantidade igual ou maior do que 300 trabalhadores. Agora não. Agora, se você tem uma quantidade inferior a 30 ou maior do que 30, você tem que ter. A diferença são as dimensões e as proporções. Por exemplo, você pode fornecer um local onde o colaborador possa aquecer a sua alimentação ou armazenar a sua alimentação, se ele leva marmita, por exemplo. Ou você pode dar alimentação para ele, né, subcontratar uma empresa que forneça alimentação e você tem que ter um lugar para que ele possa comer, né, fazer as suas refeições. As empresas que possuem cozinhas ou que subcontratam empresas ou que têm cozinhas industriais dentro da empresa, o que precisa? Os trabalhadores que mexem com a alimentação, eles precisam ter um sanitário separado por sexo. Anteriormente, o que acontecia? Anteriormente, normalmente esses trabalhadores eles vestiam roupas descartáveis, utilizavam sanitário e retornavam. Agora não, agora vai ter que ter um sanitário específico para eles, separado por sexo. Quando você tem câmeras frias, por exemplo, para atendimento das cozinhas, para conservar a alimentação, então a abertura da porta tem que ser, além do lado externo, do lado interno também, para evitar que o profissional fique trancado lá dentro. Ninguém quer passar frio afinal, né? E a questão dos GLP. Então, os GLPs instalados em áreas externas e ventiladas. Isso a gente já sabia que tinha que ter. Inclusive, a norma do bombeiro até prevê isso. Aqui entra uma questão de conceituação. Se vocês olharam na norma, ele tem uma diferenciação entre o que é vestimenta de trabalho, o que é uniforme e EPI. A norma vem trazendo um termo para nós que fala sobre vestimenta de trabalho. Ela não vem com um glossário dizendo o que é vestimenta de trabalho, ela somente fala que a vestimenta de trabalho ela é diferente do uniforme e do EPI. Aí você deve estar se perguntando, mas afinal, a vestimenta de trabalho e o uniforme não é a mesma coisa? Tudo bem, o EPI a gente sabe que tem o CA. Mas e quando você tem, por exemplo, uniforme, né, RF, por exemplo, que não é uniforme, é vestimenta? Porque ela tem CA, ela é só um EPI ou ela é uma vestimenta de trabalho ou ela é um uniforme? Então, isso que a gente vai explicar para vocês agora. Então, a principal diferença, então, o uniforme, ele possui característica principalmente de padronizar os colaboradores da empresa. Então, a finalidade ela é estética, então pode ter a cor, pode personalizar com o logo da empresa, tá? Isso para atender, então para ficar mais visível, profissional. No caso da vestimenta de trabalho, ela é a roupa adequada a desenvolver a atividade, né, com a finalidade de proteger para possíveis acidentes ou agentes nocivos. E possui requisitos mínimos de material adequado. Então, claro, pode ser customizada também, modelo e cor, porém ainda assim permite algumas personalizações. Então você pode pôr o logo da empresa e tudo na sua vestimenta, só que ela vai proteger contra alguns possíveis riscos de acidente e exposição a alguns agentes. E o EPI, propriamente dito, ele é uma vestimenta de proteção, só que ele tem um CA. Então, a sua vestimenta de trabalho, ela não tem o CA, mas o EPI, ela tem o CA. Agora, vamos dar uma olhadinha nos exemplos para ficar mais fácil. Bom, aqui nós vamos falar sobre a vestimenta de trabalho. Então, a vestimenta de trabalho é justamente a roupa que você utiliza para proteção do agente, né, algum agente de risco ou acidente. Então, no caso do médico, por exemplo, o jaleco, é para evitar a exposição a algum agente. Essas outras roupas que nós utilizamos, personalizadas e tudo. O pessoal dos serviços gerais, por exemplo, utiliza mais para proteção com relação à questão de agentes biológicos, germes, esse tipo de coisa. Na questão dos uniformes, é mais usado
em áreas administrativas, onde você tem mais questão de risco ergonômico. Então, você vê que é mais para caracterização, então, né, a visualização do profissional, propriamente dito, e padronização. Já o EPI, ele tem o CA, claro, e ele pode ser uma vestimenta? Pode, mas ele tem o CA. Então, por exemplo, a questão do RF, que o pessoal usa muito em refinarias, o pessoal também de elétrica, que usa o ATPV, né, com a proteção. Então, ele é um EPI, ele tem o CA e tem a proteção, e ele tem a personalização com a logomarca da empresa, refletivo, se você for trabalhar, por exemplo, em obras, atividades às vezes noturnas ou não. Ainda falando sobre a questão de vestimenta do trabalho, o que ela tem? Ela tem que atender às exigências de atividade. Então, as condições de trabalho. Ela pode entrar em contato com agentes com sujidade, então agentes químicos, físicos ou biológicos? Sim, pode. Né? Ela melhora a visualização do trabalhador, mas ela não é um uniforme e nem um EPI. O fornecimento tem que ser gratuito pelo empregador, se ele exigir. A substituição tem que ser feita quando for danificada e tem que ser higienizada, tá bom? E tem risco de contaminação. Claro, por exemplo, a gente entra na questão do médico, por exemplo. Tem risco? Tem. Ele tá com jaleco, tem risco de uma contaminação. Falando um pouquinho sobre a questão de alojamentos, então o que mudou? Mudou mais a questão de metragem. Então, se você se lembra, a questão do quarto, ele falava na dimensão 2,47 metros quadrados. Isso tinha até uma tabelinha na norma, se você já chegou a olhar. Agora não. Agora ele fala que tem que ser maior ou igual a 3 metros quadrados. E para a questão de trabalhadores, isso é bem interessante porque assim, já estava intrínseco na norma, mas agora está descrito, né? Como dizem, o preto no branco. Então, os trabalhadores com doenças infecto-contagiosas, antigamente eles retiravam do alojamento. Agora não. Agora passa por avaliação médica e o médico é que vai definir se o profissional vai permanecer no alojamento ou se ele vai ser afastado do local de trabalho e do alojamento. Justamente para não contaminar os outros profissionais. O outro item era sobre a questão da água. Se você se lembra, é claro, isso a gente faz, análise de potabilidade da água, limpeza dos reservatórios, justamente para não contaminar a água que a gente está servindo para o trabalhador, para que a gente não tenha um DTA. Só que agora está explícito na norma que é obrigatória a análise de potabilidade dos reservatórios. Então, precisa ser feito. Outra questão é sobre a menção do Código Civil. Antigamente, na norma, ela vinha vários detalhamentos sobre medidas, das janelas, tudo, ventilação. Agora não. Agora o que ela fala? Que tem que atender o Código Civil de Obras local. Onde você não tem o Código de Obra Civil local, ele fala que você tem que garantir que o pé direito seja de 2,50 metros, ou, no caso dos quartos, por exemplo, que tem um beliche, o pé direito tem que ser de 3 metros, justamente porque o colaborador vai ficar mais próximo da região do teto, quando você tem beliche. Se você tinha irmão pequeno e você dormia em beliche, você se lembra muito bem disso. Um item referente à questão das edificações também é bem interessante. Isso a gente vem percebendo. O que ele fala na parte de edificações? Então, quando você tem prédios comerciais com várias empresas, as instalações coletivas elas podem ser utilizadas por todos eles, compartilhadas, só que a responsabilidade vai ser do empregador pelas instalações. Então é óbvio, se você tem seus trabalhadores dentro de algumas salas comerciais, a responsabilidade é sua. E claro que você vai cobrar da empresa a qual você está alocando as salas. Né? Então isso estava implícito na norma, porém agora está descrito claramente. Agora falando sobre os anexos, esses são os mais... a revisão assim que chamou um pouco mais a atenção da gente. O anexo 1, que fala sobre serviços em shopping center. Nós mulheres adoramos fazer compra em shopping center, mas o que ele fala? Então, claro, vestiário necessário e as instalações sanitárias com chuveiro. Então, aí tem uma diferenciação. Então, de 1 para 20 trabalhadores ou fração, né, no horário de turno de maior contingência, que nem a gente já falou, isso para os itens gerais da norma, também se aplica para a questão do shopping center. A diferença vai estar, por exemplo, quando você tem trabalhadores expostos a material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou sujidade. Aí você fala, poxa, Janaína, no shopping não tem isso? Claro que tem, nós temos clínicas de estéticas no shopping hoje, laboratórios no shopping, né? Então, aí nesse caso, as instalações sanitárias é 1 para cada 10 trabalhadores. E lembrando em consideração, sempre a fração de maior contingente. No caso do anexo 2,
O anexo 2 vai falar sobre trabalho externo de prestação de serviços, que são aquelas pessoas justamente que trabalham fora do estabelecimento do empregador. Então, elas ficam no cliente, por exemplo. Aí você vai falar assim, poxa, Janaína, tem isso? Claro que tem. Hoje, várias empresas têm esses profissionais. Então, quem que são os responsáveis pela questão das instalações sanitárias? Justamente a empresa que é o cliente onde o colaborador está lá. Então, ele é o responsável pelas necessidades de higiene básica e alimentação. Então, muitas vezes você usa o sanitário de lá, usa o refeitório do cliente. Então, ele que é o responsável pela questão de higienização. E as instalações sanitárias? Um para cada 20 trabalhadores. Pode ser usado banheiro químico? Pode. E a higienização tem que ser diária. Se for banheiro químico, higienização diária, por quê? Risco de contaminação. Ainda com relação àqueles trabalhadores que trabalham fora do estabelecimento, que ficam no cliente, como é que faz para comer? Né? Afinal, o saco vazio não para de pé, né? Precisamos comer. Então, pode usar a famosa marmita, que é para conservação? Pode levar. Bolsinhas térmicas, esse tipo de coisa. E, claro, tem que ser fornecido em algum lugar para ele fazer o aquecimento da alimentação. Aí falou, não quer levar alimentação, não tem lugar para conservar. Pode comer fora? Pode, restaurante maravilhoso, né? Desde que a empresa garanta o transporte dele até esse local onde é credenciado da empresa. Então, são os conveniados da empresa. Empresas que normalmente oferecem ou vale-refeição, ou então, por exemplo, tem um credenciamento com determinado estabelecimento onde todos os profissionais almoçam lá, ela tem que garantir esse deslocamento até o local. Agora, falando um pouquinho para vocês sobre o anexo 3. Então, o anexo 3 vai falar justamente sobre os trabalhadores em transporte público rodoviário, coletivo e urbano, de passageiros em atividade externa. Então, onde você tem, por exemplo, os motoristas, fiscais de ponto, né? Esse pessoal que normalmente não tem uma área, eles têm uma área fixa, mas é na via pública, né? Então, ponto final, ponto de início, como é que fica esse pessoal, né? Então, eles também precisam, né, de locais para fazer as necessidades, esse tipo de coisa, para alimentação, para hidratação. Então, a distância para eles percorrerem até esses locais deve ser inferior a 250 metros. Então, do local para ele comer, para ele fazer hidratação, então pontos de água, ok? E instalações sanitárias. Normalmente, o que a gente vê? Ou eles vão no boteco, né, da esquina, ou você tem um banheiro químico. Então, no caso de banheiro químico, pode ser usado? Pode, desde que a higienização seja diária. E o dimensionamento para esses profissionais, como é que é? É um para cada 20 trabalhadores ou um para cada 10, quando você não tem separação por sexo. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer o dimensionamento de banheiro para esse pessoal que fica na rua, que é os motoristas, fiscal de ponto, cobradores, como é que a gente faz? Né? Então, como é que eu faço o dimensionamento? Então, você vai dimensionar pelo número máximo de trabalhadores presentes ao mesmo tempo no ponto inicial ou no ponto final, considerando a programação da linha do ônibus. Então, você verifica a programação da linha do ônibus e aí você faz o dimensionamento justamente com o maior contingente. Estamos chegando ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixem abaixo. Entrem no nosso site www.gruposhare.com.br. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.